Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Daniel, capítulo 7, dos versículos 15 ao 27. Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações sobre o significado de tudo aquilo. Respondeu-me, fazendo-me conhecer a interpretação das coisas. Estes 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Depois quis ser mais bem informado a respeito do 4º animal, que era bastante diferente dos outros e o mais terrível de todos, com seus dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte e era maior que os outros. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e vencia, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Respondeu-me assim: o 4º animal é um 4º reino que surgirá na terra e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Um outro surgirá depois deles, e este será mais poderoso do que seus antecessores, e abaterá os 3 reis, e articulará insolências contra o Altíssimo, e perseguirá seus santos, e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado da profecia de Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 21, dos versículos 34 ao 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Reflexão. Como afirma o salmista, os povos se agitam e os reinos desabam. Salmo 45, versículo 7. Mas a força e a graça do Senhor permanecem. Nas leituras de hoje, tanto a primeira quanto o Evangelho, somos convidados a não praticarmos ações que nos afastam de Deus. Pelo contrário, devemos buscá-lo incessantemente e com a sinceridade de nosso coração. Aqueles que confiam nos poderes deste mundo e nas riquezas se perderão em seu meio, estando surdos às palavras do Senhor e, portanto, afastados da salvação. Devemos nos manter firmes, atentos ao que o Senhor nos diz e pressurosos em cumprir sua vontade. Somente assim não nos perderemos entre as vozes que não conduzem ao amor e aos desejos que não conduzem à graça de Deus. É assim que ficaremos em pé diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Assim, quando formos chamados, responderemos com alegria: Eis-me aqui, diante do Autor e Consumador de nossa fé. Busquemos a vida, a caridade e a oração, a fim de que não sejamos confundidos. Mas e quanto a nós? Será que estamos seguindo a Cristo em nossas vidas? Ou será que já estamos nos deixando levar pelas armadilhas e distrações deste mundo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.